Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco, a minha alma tem sede de vós, a minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Minha amiga, meu amigo, a você muita paz e todo bem. Hoje, 20 de abril, quarta-feira, na oitava da Páscoa. Nós que vivamos de esperança, temos fé em Deus, acreditamos que Cristo sofreu por nós e ressuscitou dos mortos. Permaneçamos em Cristo para ressurgir por meio dele e nele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz e nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meditações para a Páscoa de São Tomás de Aquino. Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. O Senhor mostra sua virtude e poder que é vivificante. Há de entender-se que Jesus é a causa da ressurreição e, em verdade, Ele é a causa total de nossa ressurreição, tanto da alma quanto do corpo. E por isso, quando diz eu sou a ressurreição, é como se dissesse tudo que ressuscita nas almas e nos corpos, ressuscita por mim. Quando diz que sou a ressurreição, é porque Ele é a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vamos ouvir o Evangelho de hoje? Não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Vão dizer os discípulos de Emaús: o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje está em Lucas, o capítulo 24, dos versículos de 13 a 35. Naquele tempo, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de escutar o relato dos discípulos de Emaús, a narração mais bonita e completa da ressurreição. O evangelista Lucas nos mostra como o Senhor ressuscitado está presente ainda hoje na nossa vida e como podemos encontrá-lo para fazer uma experiência da ressurreição de Jesus na nossa vida. Os discípulos de Emaús caminhavam de volta para a sua cidade no desespero, tristeza e dor. O que acontece? Um estranho põe-se a caminhar com eles. É Jesus, mas não o reconheceram. Jesus caminha com eles, vê e sente a tristeza deles. Jesus jamais abandona quem caminha nas estradas que conduz à tristeza. E é este o desafio, né? Aproximar e escutar os apelos e as angústias. A ressurreição acontece dentro da realidade difícil. Não sejamos insensatos e nem duros de coração para buscar vida nova, mudança de vida. Sem fé na ressurreição, as derrotas permanecem derrotas. A vida termina com a morte e esta é somente uma tragédia sem sentido. Precisamos abrir os olhos como os discípulos e descobrir Jesus como alguém que alimenta nossa vida e esperança. Oremos. Ó Deus, que nos alegrai todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A Virgem Maria foi a primeira que observou plenamente a palavra do seu Filho, demonstrando assim seu grande amor, não somente como mãe, mas principalmente como serva humilde e obediente. No coração, a Virgem Maria meditava, interpretava fielmente tudo aquilo que o seu Filho Jesus dizia e fazia. Deste modo, já antes e, sobretudo, depois da Páscoa, a mãe do ressuscitado se tornou também a mãe e o modelo da Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nosso auxílio está no nome do Senhor. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único nos deu a graça da redenção, nos adotou como filhos e filhas, nos conceda a alegria de sua bênção. Abençoe-nos o Deus da vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para obtermos o efeito da causa da ressurreição, é preciso crer em Jesus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, diz o Senhor. Isto não há de entender-se no sentido de que não morrerá temporalmente com a morte da carne, mas ressuscitado em Cristo, vive eternamente na alma, até que ressuscite a carne que depois não morrerá nunca. Por isso acrescenta em João 6,40: e eu o ressuscitarei no último dia. No amor de Santa Rita, nunca estaremos sozinhos.